Uma alegria muito grande em recebê-los. Também quem nos acompanha aqui pela internet. Rápidos avisos, até para a gente explicar como a casa funciona. Sexta-feira é o dia que nós trabalhamos com dependentes químicos. Trabalho específico, tanto para o dependente como para o familiar. Esse trabalho ele começa a partir das 8 horas. Quem quiser participar, eu aconselho chegar uns 15 minutos antes. E hoje nós temos uma palestra, ou melhor, mais uma assistência espiritual. Essa assistência ela se realiza todos os dias da semana, com exceção da sexta-feira. Palestra e o passe. Eu peço a gentileza de vocês consultarem o aviso que nós temos na entrada aqui da casa, tem todos os horários e também tem o site da casa, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. E aqui é um pedido dois pedidos na verdade. Nós atendemos 85 famílias. Nós precisamos de doações. Na semana passada, mais um grupo de famílias nós atendemos. Então, qualquer item de cesta básica, vocês podem doar para a gente. E será muito bem-vindo, porque esse ano foi um ano muito difícil e nós precisamos sempre trabalhar com uma reserva, porque nós fazemos parcerias também com outras entidades. Em novembro, no dia 22, nós vamos ter uma rifa. Essa rifa, quem puder adquirir, ela corre dia 22, né? Não tem mais a rifa? A rifa acabou. Mas quem puder contribuir... Acabou a rifa, então esqueçam essa parte que eu falei. Quem puder colaborar com a gente, então, em relação à cesta básica, é muito bem-vindo. Só para concluir, dia 11 nós fazemos uma festa reunindo todas as famílias. Então essa rifa ela seria para arrecadar recursos justamente para poder custear essa festa. Como a rifa acabou, vocês podem trazer os mantimentos que vai ajudar da mesma forma. Tá? Toda reunião espírita, nós começamos com uma prece. É o que nós vamos fazer a partir desse momento. Jesus assim dizia: eu sou a luz do mundo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos aqui, cada um na sua dificuldade, na sua diversidade, e nesse instante, uma série de amigos espirituais e o próprio Mestre, ele observa a mente, o coração e a alma de cada um. Entreguemos a ele tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos, e a partir desse momento, esse ambiente é cercado de luz, de paz, de equilíbrio, justamente porque daqui nós vamos ouvir as palavras do nosso amigo Rômulo, que vai justamente falar sobre Jesus, falar sobre seus ensinamentos. E o tratamento espiritual, ele é justamente nesse momento que ele se inicia. O passe é uma complementação. Assim, rogamos a Jesus que nos dê força, que nos dê luz, e que esse ambiente seja fortalecido, seja iluminado, e que o Rômulo possa ter uma noite muito feliz, trazendo a palavra, trazendo a boa nova para nós. Que assim seja, com a graça de Deus. O Rômulo vai falar sobre algo que poucas pessoas têm, principalmente final de ano, que é a aflição. Ceifa de Luz é o livro, né? Boa sorte, meu amigo. Boa palestra aí para você. Boa noite a todos. Realmente é um tema que nenhum de nós aqui conhece. Aflição, o que será isso, não é mesmo? Ninguém passa por isso. Quem seriam os aflitos? Mal entendemos por que nos cai um tema como esse. Mas, se é assim, vamos desenvolver. Queridos amigos, estamos num planeta de provas e expiações. Ouvimos tanto falar disso, lemos, ouvimos, conversamos a respeito, mas afinal, o que isso quer dizer? De fato, do que se trata? Estar num planeta de provas e expiações. Essa classificação
corresponde à segunda categoria da evolução planetária. Então, todos os orbes destinados a acolherem espíritos em sua superfície enquanto encarnados, mas também aqueles em sua órbita enquanto desencarnados, porque também os desencarnados pertencem, por assim dizer, a planetas. E essa segunda categoria, segundo grau evolutivo, ele acontece, ele é instaurado logo após o estágio que chamamos planetas primitivos, onde, com bastante clara classificação, o nome é uma vida ainda mais animal do que mesmo humana, no sentido de que é a predominância absoluta do instinto de sobrevivência. Sentimentos são praticamente inexistentes, porque o que se encontra ainda é o germe sequer do pensamento. Em planetas primitivos é onde se começam a ensaiar os primeiros grupos ou bandos que um dia, em planetas de provas e expiações, serão famílias, cidades, núcleos e assim por diante. Logo em seguida, ocorre esse momento evolutivo do planeta de provas e expiações, que tem uma duração de milênios, naturalmente, porque a natureza não dá saltos. O caminho é lento, mas constante, mesmo que às vezes a gente não perceba. Estamos sempre crescendo, estamos sempre evoluindo. Mas nós, o que tudo isso tem a ver conosco? Com o modo como vivemos, como experimentamos as coisas em nossas vidas? Do que exatamente isso nos fala com relação ao nosso passado, ao nosso presente e, por consequência, também ao nosso futuro? Somos crianças espirituais. Todos nós. Independente de como nos mostramos nessa encarnação, independente de sermos filhos, pais, avós, netos, espiritualmente, estamos todos na mesma idade, na mesma faixa etária, que corresponde à infância espiritual. É bem verdade que, diferente de quando estávamos aqui mesmo na Terra ou não, num planeta primitivo, já evoluímos muito, já crescemos muito, já temos em nós alguns sentimentos relativamente desenvolvidos. Temos o pensamento contínuo, pelo menos a maior parte do tempo, racional. Mas basta que algo nos contrarie. Basta que algo deixe de caminhar exatamente como gostaríamos e quando gostaríamos e onde gostaríamos, que mostramos então a nossa verdadeira natureza ainda. Daqui, dentro dessa casa de luz, vemos tantos bons espíritos. Estamos todos inspirados pela atmosfera espiritual, naturalmente, que nos envolve, mas também porque estamos todos em paz. Quando saímos na rua, temos o trânsito, o carro ao lado que eventualmente nos dá uma fechada, ou o ônibus cheio, ou o chefe que não está naquele dia exatamente dos melhores. Começam as contrariedades. E conforme elas vão se somando, chega um momento em que, eventualmente, explodimos. E, mais uma vez, mostramos nossa verdadeira natureza ainda. E isso nos identifica diretamente com esse planeta de provas e expiações. Provas, porque se trata de uma escola.
Porque estamos, quais as crianças, nas primeiras séries, nos primeiros anos do ensino fundamental da vida espiritual. Todos nós. E como sabemos, ainda com a analogia da escola, se o aluno aprendeu de fato aquela lição ou não? Aplicando-lhe uma prova. Estamos todos nós aqui encarnados em regime de avaliação. Do que nós já aprendemos, das lições que deverão ser recapituladas e, eventualmente, das novas lições para as quais seremos credenciados a estudá-las. Expiações. Porque somos devedores. Porque por muito tempo, cada um de nós viveu fechado em si mesmo, observando somente os próprios interesses, os próprios desejos, atendendo tão somente aos próprios instintos. Instinto de satisfação acima de tudo. Seja qual for o tipo de satisfação. Porque nesse processo gradativo, lento, da substituição do instinto pelo pensamento, pelo raciocínio lógico, crítico, racional, nos demoramos. Ouvíamos dos nossos pais, dos nossos avós, que o direito de um termina onde começa o do outro. Mesmo hoje não sabemos disso. Antes, sabíamos menos ainda. Isso nos torna devedores. Porque ultrapassamos muitas vezes esse limite do direito que invade o direito do outro. Nós somos devedores de quem? Do quê? Será Deus de fato esse cobrador implacável que esteja anotando diariamente a falta dos seus filhos, das suas criaturas, que Ele próprio as criou simples e ignorantes para que desenvolvessem, para que se evoluíssem, para então vir Ele próprio e nos cobrar uma dívida? Não, queridos. Somos devedores de nós mesmos. Somos devedores uns dos outros. Devemos aos outros porque criamos obstáculos ao crescimento deles e devemos a nós mesmos. Porque, pasmem, criamos obstáculos ao nosso próprio crescimento. E a lei é clara. Trabalho, evolução, crescimento. Todos nós, rumo à felicidade plena. Toda vez que agimos contra isso, de forma consciente ou não, infligimos essa lei. E tudo aquilo que foi quebrado haverá de ser restaurado. O que nada remete à lei do talião, olho por olho, dente por dente, já passamos essa fase. Olha que beleza. Ainda assim, um erro haverá de ser recuperado. E certamente Jesus, 2000 anos atrás, observando uma grande multidão à sua frente, disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Será que a aflição é privilégio de alguém? Será que esses aflitos sejam só alguns poucos escolhidos, por assim serem chamados bem-aventurados, e todos os demais não sofrem, não padecem,
não sentem aflição? Certamente que não. Problemas e aflições é um bem comum do planeta Terra. Então, quem são esses bem-aventurados que merecerão esse conforto prometido pelo próprio Mestre? São aqueles que sabem sofrer. São aqueles que não se revoltam. São aqueles que compreendem que se sofrem, ainda que não entendam do que se trata, compreendem que só pode ser uma causa justa. Porque sendo Deus, infinita bondade, infinita generosidade, infinita sabedoria e, acima de tudo, amor, jamais infligiria a um dos seus filhos um remédio amargo se este filho não estivesse doente. E queridos, antes desse remédio amargo chegar, somos sempre convidados de tantas outras formas. Recebemos tantas e tantas oportunidades, avisos, alertas, conselhos, inspirações. E na maioria absoluta das vezes, nos fazemos surdos e cegos. Até que então, como bem retrata a literatura espírita, vem um anjo da dor. Porque a dor é algo que nós não ignoramos. Mas entendam, não é um castigo. É um convite. É um último recurso. É o pai dizendo: meu filho, faz tempo que você insiste por esse caminho. E olha onde esse caminho, enfim, te conduziu. Será que não é chegado o momento de mudar o caminho? Porque veja bem, esse caminho te trará ainda mais sofrimento. Essa é a dor. Mas para enxergar essas situações de aflição, de problemas, de dor, de transtorno, de contrariedades, dessa forma, não são necessárias duas coisas que estamos aprendendo a desenvolver. Primeira, fé. Nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda, porque se fosse, diríamos a este monte que se mova daqui para colar e assim ele o faria. Algum de nós já está movendo montanhas por aí? Não que saibamos. Não que saibamos. Então nossa fé realmente é muito pequena. Segunda coisa, humildade. Porque é necessário ser humilde para não culpar a ninguém e nem a Deus quando o problema, a dor, nos visita. É preciso humildade para compreender, naquele exato momento da dor, da aflição, se isso está acontecendo comigo, é porque eu fiz alguma escolha equivocada. E é preciso humildade e fé para pedir a Deus que nos inspire, para que possamos compreender onde erramos, o que devemos melhorar, do que devemos nos despojar, onde está esse orgulho, porque enxergamos o nosso comportamento equivocado
na raiz, sempre o orgulho e o egoísmo. Sempre. Mas para fazer esse caminho de volta e compreender onde um desses dois, ou os dois, se manifestaram, é preciso a humildade. Temos a infeliz mania de acharmos que momentos felizes, e principalmente os mais difíceis, serão eternos. Ai, meu Deus, está o mundo, o universo e Deus principalmente contra mim. Queridos, os momentos de dor é quando Deus está mais perto de cada um de nós. Porque nos ama de uma tal forma, porque nos quer ver felizes de uma tal forma, que assim que se vê numa situação de nos mandar esse anjo da dor, ao mesmo tempo nos manda uma multidão de anjos, por assim dizer, de bons amigos, de bons espíritos, que estão ali a um passo de cada um de nós, esperando uma única chance, uma única demonstração dessa fé, dessa humildade, para nos inspirar, para nos encher de força, de coragem, para recomeçar. Jesus jamais, Deus jamais consentiria que um de seus filhos fosse submetido a uma prova que não pudesse suportar e que não pudesse seguramente sair vitorioso. Não ouvíamos sempre que Deus manda o frio conforme o cobertor? Mas para isso voltamos à questão de como nos enxergamos a nós mesmos e aos outros. Amigos, não somos uma ilha. Nenhum de nós é. Ninguém está sozinho. Mesmo que seja eventualmente o último membro daquela família, mesmo que more sozinho, precisando de ajuda, a ajuda vai chegar. Sempre vai. Então, esses bem-aventurados são os que suportam, que carregam a sua cruz com humildade, com coragem e com fé. Líamos há poucas semanas no Evangelho, não vamos nos lembrar o item, o capítulo exatamente, mas certamente é algo conhecido por todos, que faz uma comparação muito boa e muito condizente com o nosso tema de hoje, que fala assim: qual de nós, que devendo uma grande soma a um credor, e um dia fosse visitado por esse credor e recebesse a proposta da qual, pagando 10%, 1% do valor daquela dívida, não se esforçaria, não passaria eventualmente até por privações ali momentâneas para conseguir juntar aquele 10%, aquele 1% do valor total da dívida e quitá-la? E qual de nós, nessa situação, não seria grato àquele credor que nos deu essa oportunidade de pagar aquela grande dívida pela 10ª, pela 100ª parte, mesmo que eventualmente a custas de algum sacrifício momentâneo? E qual de nós, ao contrário, se revoltaria contra aquele credor? Assim é a vida. E é o que estamos fazendo aqui todos nós. Cada um de nós recebeu exatamente essa proposta. Porque devemos muito, amigos. Mas devemos muito.
E aí? Vamos ter a coragem de passar eventualmente por algumas privações, mas quitar essa dívida e nos libertarmos. Porque essas dívidas espirituais são manchas, são pesos que carregamos no nosso espírito e nos impedem de voar, de crescer. Ao contrário de nos revoltarmos, de maldizermos a cada problema, de acharmos que Deus está contra nós, que esteja nos perseguindo, agradeçamos. Estamos tendo a oportunidade. Naturalmente que temos a inteligência, e a inteligência deve ser usada para melhorar a nossa situação, a nossa condição sempre. Isso faz parte do crescimento, da evolução. Mas, eventualmente, há aquele momento em que já tentamos de tudo, de todos os recursos que nos vinham à mente, e aquilo persiste. É hora de ter fé. É hora de aguardar e dizer, meu Deus, eu fiz o que eu podia. Daqui para diante é com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor está aí, está me ouvindo. Porque eu sei que o Senhor agora está cuidando de mim. Mas é preciso ter fé. Porque muitas outras vezes nós já deserdamos. Muitas outras vezes recebemos essa mesma proposta de quitar essa dívida. E ao invés de quitar, nós a aumentamos. Porque ao invés de agradecermos a oportunidade que esse credor nos deu, nos revoltamos contra ele e contra quem estava por perto. Porque ao invés de termos a humildade e a fé de olharmos para nós mesmos e buscarmos onde havíamos errado ou o que estávamos fazendo de errado para mudar, preferimos mais uma vez culpar a Deus e a todos. E a cada vez que caímos nessa vibração de revolta, fazemos mal. Fazemos mal principalmente a nós mesmos. E por consequência dessa vibração tóxica que a gente permite que se espalhe em nós mesmos, também fazemos mal aos outros. Porque intoxicamos os ambientes, as pessoas que estão por perto. Porque influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Todo o bem, todo o mal que fazemos para nós também atinge o nosso próximo. Então, quando acertamos duplamente. Por isso que é tão bom estar perto de pessoas que vivem em paz, que vivem bem consigo mesmas, porque, de certa forma, absorvemos um pouco daquela energia de paz, de tranquilidade, de alegria dela. Ao passo que sentimos, logo à distância, aquelas pessoas que estão sempre com a cara fechada, sempre mal-humoradas, sempre revoltadas com alguma coisa. Sentimos perto delas que algo nos é sugado. E de fato é. E quantas vezes essas pessoas não somos nós mesmos? A revolta envenena. A revolta não resolve o problema, só piora. A revolta mostra que nós não aprendemos a lição.
E a prova será repetida até que se aprenda a lição. Então, se entendemos que sofremos por um motivo, que nada acontece por acaso, se entendemos que é necessário fé e humildade, ainda assim, o que podemos fazer? Se ainda assim estiver difícil, o que podemos fazer? Existe algo. Há um dito nos meios cristãos que diz assim: um ato de amor varre uma multidão de pecados. Queridos, todas as vezes que deixamos de olhar só para nós mesmos e buscamos com sinceridade servir, toda vez que buscamos com sinceridade fazer o bem ao próximo, independente do nosso próprio bem-estar, atenuamos a nossa dívida. E se atenuamos a nossa dívida, atenuamos o nosso sofrimento. Não foi à toa que Jesus, durante a sua visita em corpo físico ao nosso planeta, tantas vezes insistiu: amai-vos uns aos outros, fazei o bem, amai aos vossos inimigos, perdoai. Porque cada vez que fazemos de verdade o bem para alguém, quem mais recebe somos nós mesmos. Porque, de fato, um ato de amor verdadeiro varre uma multidão de pecados. Então, se tudo está difícil, se já tentamos tudo o que imaginávamos, e essa ou aquela situação persiste, amigos, é hora de deixarmos nós nas mãos de Deus e sairmos para cuidar dos outros. Para cuidar num bom sentido, não para cuidar da vida dos outros. Para dar assistência, para fazer o bem. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe, todos nós somos capazes de doar alguma coisa de verdadeiro e bom. Seja um sorriso, seja os nossos ouvidos para ouvir quem precisa, seja algum tipo de assistência direta ou indireta, seja dar atenção, seja uma prece sincera. O que quer que façamos, amigos, façamos, mas façamos de coração. Façamos pela vontade real, sincera, de ajudar aquela pessoa. Porque acredite, cada um de nós, naquele momento, pode fazer toda a diferença na vida daquela uma pessoa. E que bom, que bênção, que presente, se tivermos a oportunidade de sermos nós, naquele momento, a mudar a vida de alguém para melhor. Porque para pior já fizemos demais isso. Já atrapalhamos muito. Não é justo que finalmente deixemos de olhar só para nós mesmos e, olhando ao nosso redor, busquemos, enfim, erguer os caídos. No final das contas, amigos, quem será levado somos nós mesmos. Pelo amor, pela paz. E nessas horas,
quando começamos a ouvir, a presenciar, a nos envolver com outras pessoas, com os seus problemas, vamos perceber que aquele nosso nem era tão grave. Poxa, mas eu estava levando tão a sério isso e aquilo que estava acontecendo comigo, mas olha essa pessoa. E eu falando mal de Deus, imagina, porque só aconteceu tal coisa comigo. E olha esse exemplo. E é nesse momento que acontece o milagre da troca. Porque quem ajuda, claro que oferece o auxílio, mas recebe de volta o exemplo, a experiência. Mesmo que a gratidão não venha. Porque não devemos fazer visando a gratidão, o reconhecimento. Devemos fazer porque sabemos que é o certo. Porque sabemos que é o que devemos fazer. E certamente, sempre que saímos do foco do nosso próprio sofrimento, da nossa própria aflição, como nos diz o tema desta noite, percebemos que essa nossa aflição não é a mais pesada do universo. Porque sempre é. O problema de cada um de nós sempre é o mais difícil, o mais insolúvel, o mais amargo. Não é. Há pessoas sofrendo muito mais do que cada um de nós aqui e ainda assim sendo muito mais feliz do que cada um de nós aqui. Então, o recado dessa mensagem do Emmanuel, através da mediunidade do querido Chico, é que tenhamos fé, que tenhamos humildade, que aceitemos o que não podemos mudar, mas nos lembremos sempre de que Deus é justo e olha por cada um de nós, e que cabe a nós começarmos também a olharmos uns pelos outros, ao invés de olharmos só para nós mesmos. E assim, amigos, todos nós, porque somos todos uma família, toda a família do planeta Terra, entre encarnados e desencarnados, caminhará junta, de mãos dadas, para um nível acima dessa evolução espiritual. E quando isso acontecer, a própria Terra, como um planeta, deixará de ser um lugar de provas e expiações, para se tornar, então, um planeta de regeneração, onde todas essas aflições já não serão necessárias, onde esse anjo da dor não precisará ser mais chamado com tanta frequência, porque já teremos desenvolvido o amor, a caridade, a humildade, o perdão, para com todos e para com nós mesmos. A todos muita paz. Se você quiser uma aguinha para... As pessoas vão refletindo um pouco do que você falou. Um tema que é muito recorrente, nós falamos muito em resignação. O espírita gosta muito dessa palavra, né? Resignação é igual a conformismo? Não. Existe, quando estudamos as leis do universo, falamos em lei do trabalho e lei do progresso. E temos a nossa inteligência. Na verdade, como citamos num momento da nossa conversa, devemos sim sempre buscar resolver situações e buscar melhorar a nossa condição. Não fosse assim, ainda moraríamos nas cavernas. A resignação, ela ocorre
e deve ocorrer, e deve estar presente, exatamente quando todos os nossos recursos físicos, intelectuais, financeiros, eventualmente, tudo que poderíamos fazer para resolver aquela situação foi feito, e ainda assim a situação está ali. Este é o momento que temos a escolha. Ou nos resignamos, aceitamos que aquela seja a vontade de Deus e que existe uma razão para aquilo, essa é a resignação. O contrário disso é a revolta, que além de não resolver aquela situação, aumenta o nosso débito. Um exemplo claro de situação que nos convida à resignação, muito embora não seja o único, é a doença física. É comum, dependendo do mal que aflige o nosso corpo físico, que a nossa ciência, mesmo que mais avançada do que em outras épocas, já não tenha recursos. Às vezes, pessoas que, de fato, de posses materiais, gastam fortunas para salvar, por assim dizer, na visão deles, muitas vezes materialistas, aquele ente querido, e nada cura aquela doença. Há uma razão de ser. É hora de mostrar a resignação. Então, primeiro devemos, sim, se temos uma situação, é um convite à nossa inteligência, é um convite ao progresso, ao trabalho. Precisamos nos debruçar sobre aquilo e buscar uma solução. Quando se esgotam os nossos recursos, dentro naturalmente do que é justo, do que é bom, do que é legal, sem ultrapassar o limite que falávamos no início do direito do próximo, quando tudo isso se extingue e aquela situação persiste, é hora de termos fé e resignação. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Rômulo, assim, quando a aflição ela é muito recorrente, a pessoa passa pela mesma dor tantas vezes, é uma lição que não foi aprendida ainda? Sem dúvida. Como falávamos, já que nós estamos na escola, a lição será repetida até que seja aprendida. Isso é algo curioso porque vemos muito isso acontecer em relacionamentos. Depende do tipo. Tipo de chefe que a pessoa encontra, tipo de parceiro ou parceira que a pessoa encontra. A pessoa sempre encontra chefes difíceis, ou sempre namoradas difíceis ou namorados difíceis. A pergunta que nos convida a um pouco de humildade: será que são todos eles errados e só nós que estamos certos? Será que é possível que tal coisa seja mera coincidência? É como, nossa, mas o raio cai sempre na minha cabeça. Há de haver algum motivo. Então, certamente, quanto mais recorrente é uma situação, mais claro é que existe ali algo urgente a ser mudado para o nosso próprio bem. Né? Isso tem que estar sempre claro. Gente, não é que Deus é assim, não, tal coisa em você eu não gosto, então mude, por favor. Deus nos ama como nós somos, mas sabe também que nós estamos longe de atingirmos o nosso próprio potencial de sermos felizes. E para chegarmos nesse desenvolvimento, naturalmente temos que nos burilar, nos melhorar, aperfeiçoar, deixarmos velhos e maus hábitos por novos e bons hábitos. E essas situações, essas aflições, as recorrentes, principalmente porque são mais claras, são um convite à reflexão e então à mudança. Pessoa vencida pelo cansaço, você quer dizer, né? Tem que ser. Em algum momento vai ser vencida pelo cansaço, justamente. O Lourenço, ele faz a seguinte colocação pela internet. Uhum. Se somos nós o problema, como diz Emmanuel, no texto o importante não é o que entra, mas o que sai de nós, o que fazemos de nossa vida. Você concorda? Lourenço, obrigado pelo comentário. Isso nos lembra uma passagem
de Jesus, quando entre os seus havia ali um grupo de fariseus que estavam sempre à espreita, esperando um motivo para criticar, para encontrar alguma coisa, alguma falha na postura de Jesus que pudesse então servir como acusação, porque já havia naturalmente a intenção de julgá-lo. E os fariseus eram de fato esse grupo entre os judeus que eram muito atentos às práticas externas da religião, toda a questão da cerimônia, da ritualística. E as pessoas que andavam com Jesus eram pessoas simples, eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram pessoas mais do povo, que não tinham aquele refinamento, mesmo que cultural, que tinham de fato os fariseus. Certamente os fariseus observavam que alguns desses que seguiam Jesus comiam sem lavar as mãos. E estavam comendo, porque faziam as suas refeições em grupo, e eles chegavam lá, e o que estavam, pegavam os pães e começavam a comer. E, naturalmente, um dos fariseus disse: mas, mestre, não aprendemos na lei que devemos lavar as nossas mãos antes de comer? Ao passo que esses homens que o seguem, mestre, não fazem isso. E Jesus, em sua simplicidade e sabedoria, ele diz: em verdade, eu vos digo, o que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, mas o que sai por ela, porque vem do seu coração. Então, Lourenço, eu concordo contigo. O problema está em nós, porque somos nós quem atraímos as lições que nós precisamos. Somos nós quem definimos o nosso futuro de acordo com como agimos hoje, assim como no passado definimos o que está acontecendo conosco hoje. Então, quem atrai o chefe, o casal, o parceiro, a parceira, e mesmo os problemas, mesmo questões pequenas no trânsito, a pessoa que pisa no pé, o carro que fecha, é a nossa vibração. Então devemos curar a nós mesmos. E automaticamente, quando a gente muda, o mundo muda ao redor. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Obrigado. Uma boa noite a todos. Olha, só um último aviso que a Sandra me passou agora. Quem retirou as sacolas para presentear as crianças tem que trazer até o dia 21/11, na terça-feira. O Rômulo ele tocou num tema hoje que fala das aflições. Nós temos que ser realistas e sinceros, porque nós não estamos aqui numa casa espírita meramente ou apenas por uma vontade própria. Muitas vezes a dor e a aflição, elas nos trazem aqui. Ele coloca mais uma questão também muito importante. Às vezes não há como enfrentar o problema. Ele tem que ser suportado e depois superado. E por isso que Jesus, na sua sabedoria, ele traz para nós algo que é a consolação. O Espiritismo, como doutrina, ele é o consolador. Por isso que nesse momento eu convido a todos a elevar os seus pensamentos ao alto. E nós vamos juntos com Jesus, a partir deste momento, fazer esse exercício que é amar as pessoas, que é levar um pouco de conforto, de tranquilidade, àqueles que têm dificuldades muito maiores do que as nossas. Por isso, tranquilamente e juntos com Jesus, nós vamos vibrar. Vibremos por todos os povos, pelas nações, pelo Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibremos pelos obsessores e pelos obsediados. Vibremos por aqueles que se dizem os nossos inimigos. Vibremos por aqueles que padecem dos males da depressão, das doenças da alma. Vibremos por aqueles que enfrentam hoje as misérias sociais, os problemas econômicos. Vibremos por aqueles que sofrem das doenças, das enfermidades,
aqueles que estão presos, independente dos seus motivos. E nós aproveitamos nesse instante para mais uma vez vibrar por nós mesmos, na confiança e na certeza que Jesus atenderá a cada um de nós, nos consolará, cuidará das nossas aflições, das nossas dificuldades, dos nossos dramas, das nossas dores, as mais profundas e as mais íntimas. E mais do que isso, Ele nos dará o lenitivo, que é o amor, que é a tranquilidade, que é a serenidade. O Pai não abandona nenhum dos seus filhos, seja em que situação for. E assim, nas nossas vibrações, nós concluímos aqui essa primeira parte do nosso trabalho, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, por essa reunião, por estarmos aqui presentes com um propósito de buscar o equilíbrio, a paz interior, buscar a nossa tranquilidade. Eu, em nome da Casa do Caminho, agradeço a presença de todos, peço que permaneçam em silêncio. Nós vamos concluir a atividade de hoje através do passe e mais uma vez agradecendo a presença e ficando com as portas abertas para que ao longo da semana, aqueles que desejarem, a casa aqui está à disposição de todos. Todos tenham uma semana abençoada, com muita luz e com muita proteção. Que assim seja.